E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação visual. Hoje a gente vai mergulhar direto numa daquelas narrativas clássicas que simplesmente tem de tudo. Profecias sombrias, estratégias geniais e, claro, aquela ira implacável dos deuses que a gente já conhece bem. Nós vamos amarrar todas as pontas da lenda épica de Perseu para ver como cada detalhe se conecta de um jeito brilhante. Olha só essa combinação: uma misteriosa chuva de ouro, uma caverna lotada de estátuas de pedra e um majestoso cavalo alado. O que isso tudo tem a ver? Bom, à primeira vista parece até uma bagunça desconexa, né? Mas a verdade é que esses são os pilares de uma aventura atemporal. E para entender como a gente chega lá, precisamos voltar um pouco no tempo. Antes de qualquer monstro das caras, tudo começa com o medo de um rei. Parte 1. A profecia e o exílio. Para entender o estopim de toda essa história, a gente olha para Acrísio, o poderoso rei de Argos. Ele recebe um daqueles avisos de oráculo que ninguém quer ouvir. O próprio neto, filho da sua filha Danaé, causaria a sua morte. Desesperado para enganar o destino, o que ele faz? Tranca a coitada da filha numa torre de bronze impenetrável. Só que paredes de bronze não significam absolutamente nada para os deuses. Júpiter, completamente apaixonado, simplesmente se transforma numa nuvem e fecunda Danaé com uma verdadeira chuva de ouro. O resultado? O nascimento de Perseu. Quando o rei descobre, ele fica furioso, mas morrendo de medo, e joga a mãe e o bebê no mar revolto dentro de uma arca de madeira. E a ironia da situação é que foi justamente essa crueldade que garantiu a sobrevivência deles. A arca flutua até a praia de Serifo, onde eles são salvos. Ou seja, a tentativa de evitar a profecia foi, literalmente, o que colocou a engrenagem toda para rodar. Parte 2. A armadilha do rei. O tempo passa lá em Sérifo e Perseu vira um jovem super forte, um verdadeiro guerreiro. Mas adivinha? O perigo bate à porta de novo, dessa vez na figura do rei local, o Polidecto. O cara estava completamente obcecado por Danae, a mãe de Perseu. E qual era a grande pedra no sapato dele? O próprio Perseu, super protetor. Então, o Polidecto bola um plano extremamente ardiloso. Para se livrar do garoto, ele lança um desafio: trazer a cabeça da criatura mais aterrorizante que existe. Era, na prática, uma missão suicida, mas embalada perfeitamente na forma de um chamado ao heroísmo. E aqui é fundamental a gente lembrar contra o que o Pérseo estava indo lutar. As Górgonas eram filhas de Fórcis, 3 irmãs, Euríala, Esteno e, bom, a Medusa. Ele não ia caçar um monstrinho qualquer. Ele estava indo atrás da mais famosa, da mais bela e definitivamente da mais mortífera das 3 irmãs. O nome dela sozinho já era o suficiente para espalhar pânico por toda a região. Parte 3. A maldição de Medusa. Mas, afinal, por que ela dava tanto medo? É interessante notar aqui que a monstruosidade raramente é o estado original das coisas. O que chama muito a atenção nessa imagem é o contraste brutal e trágico da história dela. A Medusa já foi incrivelmente linda. O cabelo negro dela era sedoso, parecia até a noite caindo pelos ombros, sabe? Ela chamou tanto a atenção que atraiu o deus dos mares, Netuno. Só que o encontro amoroso dos dois rolou bem num templo de Minerva, e a deusa Minerva não perdoou a profanação. Como castigo, ela pegou a maior beleza da Medusa, os cabelos, e transformou num ninho de serpentes horrendas. E para piorar, amaldiçoou o olhar dela. Qualquer um que ousasse encará-la viraria pedra. Sem saída, ela foi banida e acabou se escondendo numa gruta, bem sinistra. Parte 4. As Guardiãs do Único Olho. Depois de uma longa jornada, Perseu finalmente chega numa espécie de fortaleza de pedra macabra. O cenário logo na entrada já dá o tom, cheio de homens congelados no que foram seus últimos momentos de puro terror, com espadas levantadas e rostos em pânico. Um lembrete bem claro do que acontece com quem falha. Ao entrar naquela semi-escuridão da caverna, ele não dá de cara com a Medusa de primeira, mas sim com as irmãs dela. E a cena é no mínimo perturbadora. As duas dividiam um único globo ocular. Elas ficavam passando esse olho de mão em mão para vigiar a entrada e farejando o ar úmido e frio em busca do invasor. É exatamente agora que a estratégia genial entra em cena. Nada de ir pra cima batendo, o negócio aqui foi furtividade e cérebro. Primeiro, Perseu joga uma pedra longe para distrair a irmã que estava com o olho naquele momento. Nisso, ele abate a irmã em defesa sem fazer barulho. A segunda irmã entra em pânico absoluto e solta o olho no ar para tentar achar a caída. O que ele faz? Intercepta o olho no ar e dá o segundo golpe, totalmente às cegas. Inteligência superando a força bruta. Simples assim. O caminho estava livre, mas deixava um rastro de pegadas vermelhas indo direto para o abismo mais profundo da caverna. Parte 5. O confronto no espelho.
A tensão vai no limite naqueles corredores gelados cheios de estalactites. O vento traz o barulho das pedras, uma respiração pesada e uns sussurros da medusa jurando vingança. É nessa hora que a regra de ouro, aquele aviso que Minerva deu lá no começo, ecoa na mente dele. Essa não é uma luta comum. É uma batalha onde confiar nos próprios olhos é morte na certa. A única chance de sair dali com vida é manter os olhos fixos, exclusivamente na superfície prateada do seu escudo. E aqui a gente vê como essa emboscada é um ataque direto aos sentidos. Do nada a tocha se apaga. Tudo fica um breu. O escudo é arrancado com violência do braço de Perseu e cai fazendo um estrondo no chão. Ele toma uma rasteira. Mãos muito ásperas agarram o rosto dele. A medusa força ele a abrir os olhos e chega a dar um beijo gelado com aquele hálito que devia cheirar a morte pura. É uma cena de desespero. Ele tem que forçar as pálpebras fechadas com cada grama de força que tem no corpo, resistindo a um ataque físico esmagador. Dá pra imaginar o tamanho do desespero? Quer dizer, guerreiro nenhum treina pra lutar de olhos vendados. A gente aprende a ler a postura, o olhar do oponente, mas sem o escudo, totalmente no escuro, e lutando ativamente para manter os próprios olhos fechados, a desvantagem é simplesmente total. Como é que se sobrevive a uma coisa dessas? Ele encolhe as pernas e dá um chute colossal, jogando a criatura lá para o outro lado da caverna. Nisso, ele recupera o escudo correndo. E aí, a luta vira um jogo de gato e rato aterrorizante, guiado só por reflexos. Ele vê pelo metal do escudo a medusa vindo para cima aos saltos. Dá para ver as pupilas de réptil brilhando de ódio e as cobras dando botes rápidos, tudo refletido ali na prata. Numa fração de segundo, ele fecha os olhos, gira o corpo com uma velocidade absurda e decepa a criatura com um golpe só. Cirúrgico. Parte 6. Sangue e o Pégaso. Finalmente, o silêncio volta à caverna, quebrado apenas pela respiração ofegante do herói. O combate violento acabou, mas a verdadeira magia do mito começa justo aí. Isso ilustra muito bem aquela dualidade fantástica dessa mitologia. Porque daquele abismo de escuridão, do sangue de uma criatura monstruosa derramado num chão sujo, nasce algo de uma pureza indescritível. Um cavalo branco, imponente, com asas gigantes. O Pégaso nasce do fim do terror, já destinado a ser o grande parceiro de heróis em tantas outras batalhas no futuro. O arco se fecha com a consagração total. Perseu guarda aquele troféu bizarro num saco, sobe na sua nova e magnífica montaria alada e volta para casa voando, completamente vitorioso. Aquela armadilha mortal que o rei Polidecto tinha armado não só falhou miseravelmente, como acabou servindo para elevar o jovem ao status definitivo de herói mítico. Mas a gente chega no fim dessa análise visual com um pensamento bem intrigante para levar para casa. Pensa bem, ao trancar a filha numa torre, ao jogar os dois no mar numa arca porque estava com muito medo do oráculo, o rei Acrísio não acabou criando o exato guerreiro forte e resiliente capaz de arrancar a cabeça de uma górgona? No fim das contas, a tentativa de fugir da profecia não foi justamente o que construiu a estrada para a própria ruína inevitável dele? É aquela velha ironia sobre a natureza implacável do destino. Afinal, pelo menos na mitologia, as profecias nunca erram. Valeu demais por acompanhar mais essa explicação com a gente e até a próxima.